No Porn, dia 56, fuja de gatilhos. Olá, tudo bem? Eu sou o Sérgio Marcel, bem-vindo ao meu canal. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que achou. Se inscreva, hoje eu vou te ensinar a fugir de gatilhos que te levam à pornografia, porque eu já fui o cara que fugi de muitos gatilhos e hoje estou aqui contando história pra você. Viviam. E se você está acompanhando essa série do No Porn, são 60 dias que eu desafiei meus seguidores e inscritos a ficarem sem pornografia e masturbação. E durante todo esse tempo, primeiro eu tô aqui fazendo devocionais todos os dias pra vocês. E também estou sem açúcar e me exercitando todos os dias. E se você está assistindo esse devocional aqui na época que ele lançou, que eu sei que tem muita gente que vai assistir depois, você sabe que eu dei uma atrasada aí, né? Hoje é o dia 56 aqui do vídeo, mas teoricamente é o dia 58, porque eu estou lançando esse vídeo 3 dias atrasados, porque eu estava viajando. E durante a viagem, eu até fiz os últimos vídeos no carro, né? Vocês viram que eu fiz dirigindo, só que simplesmente eu fui para um lugar que não pegava internet. Então não dava para eu enviar o vídeo para ninguém editar, e nem dava pra eu postar. E aí a gente ficou nessa por uns 3 dias assim de eu ficar sem internet, ficou mega ruim tudo, mas estamos aqui de volta, então bora lá. Hoje eu separei um versículo pra gente, que é o famoso de Provérbios 22, verso 3, que diz: o prudente vê o perigo e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Sobre isso, né, a gente está aqui nesses últimos dias do Desafio No Porn falando sobre os 9 passos que eu segui para eu fugir da pornografia. Então o que eu estou te contando aqui não é uma história de carochinha, não, vai dar certo, motivacional, não é simplesmente isso. O que eu estou te contando aqui foi o que eu fiz. Eu fiz esses 9 passos, eu trilhei esses 9 passos para fugir da pornografia. Então, o primeiro passo, você lembra que eu falei lá nos vídeos anteriores, foi reconhecer a minha culpa. Reconhecer que a culpa é minha, reconhecer que fui eu que fiz besteira, a gente tem que reconhecer a sua culpa. O segundo passo, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu não lembro de tudo de cabeça na ordem, né? O segundo passo é domínio. Domínio próprio, você precisa ter o domínio próprio. Eu falei sobre domínio próprio. O terceiro passo é contar para alguém, colocar para fora. E o quarto passo é fugir de gatilhos. O que são gatilhos? Caso você não saiba, esse termo, tá? Eu acho que eu tirei esse termo, obviamente que não foi eu que inventei o termo gatilho, né? Mas eu comecei a usar antes de saber que as pessoas geralmente usavam. Porque eu li um livro de um carinha chamado, não sei se vocês conhecem, Augusto Cury. O Augusto Cury, ele falava de gatilhos mentais, ele falava das janelas killer e dos gatilhos mentais. O que é o gatilho mental? É alguma coisa que vem ao teu redor, uma imagem, um vídeo, uma música que te faz lembrar traumas. Mais ou menos isso, tá? Eu não lembro um livro do Augusto Cury faz muitos anos, mas era por aí. Então, quando você lembra desses traumas, você acaba tendo reações a esses traumas. Então, o que é o gatilho? É aquilo que te dá a ideia de pegar. Muitas vezes o gatilho não é a tentação. Olha com atenção. O gatilho muitas vezes não é uma tentação, mas é algo que vai te levar à tentação. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu estava saindo da pornografia e da masturbação, vocês sabem, eu já contei essa história milhões de vezes aqui, que eu me envolvi com uma moça, e aí a moça fazia tudo que eu queria, era uma vida muito louca. E nos últimos dias ali, quando já me descobriram, que eu já contei essa história aqui também, descobriram o meu namoro escondido, aí eu tive que confessar, e aí teve essa situação toda com a moça, eu lembro que eu simplesmente cortei minhas relações com ela, deixei bem claro para ela que a gente não tinha mais nada, que acabou, etc. E aí, passaram alguns dias, quando eu conto essa história, parece que foi muito fácil para mim. É porque eu sou um cara que eu sou muito desapegado, tá? Então, tipo assim, quando eu terminei com ela dos Vera. Mas a minha carne gritava por querer coisas, né? Que vocês sabem como é que é. E aí, eu lembro que uma vez eu estava no Instagram, no TikTok, agora eu não lembro qual foi a rede social. Eu tava passando, meu Instagram, meu TikTok, meu algoritmo é basicamente vídeo de comédia e piada. Eu me amarro em ver gente caindo, esse tipo de coisa. E aí, eu tava passando, do nada, me veio um vídeo desses de comédia. Só que a pessoa que estava sofrendo lá a pegadinha era uma moça que tinha uma saia muito curta. E olha que coisa, o vídeo não era sobre sensualidade, o vídeo não tinha nada, sei lá, de propósito sensual. Só que a moça era uma moça que tinha uma roupa curta, era uma moça bonita e tal. E eu lembro que eu vi aquilo, eu falei, vou ver só mais um pouquinho desse vídeo de piada. E tal, tem uma hora que ela caiu, e aí mostrou as pernas dela, tal, não mostrou nada demais, obviamente que era uma piada de TV, né? Não ia mostrar nada muito pesado. E aí eu fiquei naquele vídeo, assistindo aquele vídeo, e quando eu percebi, eu estava tendo um pensamento de, e se eu ver mais vídeos de louras e tal? Eu já estava com o pensamento de ir pesquisar sobre isso. Olha que coisa. Então o meu gatilho não foi necessariamente uma tentação,
Porque no vídeo em si, não mostrava a parte íntima da moça, ela tava com uma saia um pouco curta, mas tipo assim, não era intencionalmente o vídeo da pegadinha sensual. O vídeo da pegadinha era pra fazer a pegadinha. Só que o vídeo da pegadinha, dessa situação, me deu um gatilho para eu pensar em voltar e ver pornografia ou qualquer coisa do tipo. Então, só para você diferenciar, o gatilho não necessariamente é a tentação. A tentação, ela é basicamente quando você dá a voz a um gatilho. O gatilho é qualquer coisa que te faz pensar em pecar. Olha que coisa, né? Mesmo que esse pensamento esteja muito no início. Às vezes foi uma mulher bonita que você viu na rua. Ou no caso das meninas, às vezes foi um homem bonito que você viu. Às vezes foi uma cena de um filme que ficou na tua cabeça. Às vezes foi uma fala de uma personagem que foi na tua cabeça. E os gatilhos podem vir das coisas mais lesas do mundo, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa do no porn. Um rapaz, ele estava contando que esses dias ele estava lutando contra a pornografia, ele já está 30 dias sem cair, e ele foi assistir um filme. Qual foi o filme? O filme mais besta do mundo, né? Aquele lá, Space Jam, não sei se você assistiu, que tem os personagens dos Looney Tunes. E aí tem uma personagem lá que é a Lola, que ela tem uma sensualidade, mas obviamente dentro do filme, é filme de criança, né? Mas a Lola, assim, ela fala de uma forma sensual. Então olha que coisa, a Lola, uma personagem de desenho no filme, foi um gatilho de um cara que ele começou a pensar em ver mais coisas sensuais por causa de um gatilho de um desenho. Ah, Sérgio, é muito absurdo? É um pouquinho absurdo. Mas o gatilho vem das coisas mais bestas do mundo. O gatilho, às vezes, vem de uma propaganda que você estava passando na rua. Nós não podemos controlar quais gatilhos vêm nos atingir. Às vezes, o gatilho vem de coisas muito simples, palavras, mini afirmações, vem gatilhos. Eu estava conversando esses dias com um rapaz que me procurou. Eu geralmente não faço isso, tá? Se você, Sérgio, eu quero me aconselhar com você, não faço esse tipo de coisa. Por quê? São milhões de pessoas que me mandam mensagem querendo aconselhamento. Eu não faço. Eu sempre falo, vá procurar um pastor. Porque eu não tenho tempo para ficar atendendo cada uma pessoa. Eu não sou pastor de uma igreja online que eu venho atender. Não, eu sou o pregador do evangelho online. Existem pastores que cuidam de pessoas em específicas. O seu pastor serve para isso. Mas, eu conversei com um cara porque eu conhecia ele. Quando eu comecei a bater papo, e ele me disse uma coisa muito interessante. Ele é um cara, um adolescente, né? Extremamente emocionado. Então, ele gostava de uma menina, e a menina deu oi pra ele. Deu oi, paz do Senhor. E aí, ele já achava que a menina amava ele, que estava apaixonada por ele, e ele estava querendo me falar, Sérgio, é de Deus, porque não sei o quê. Eu falei, cara, calma, tá muito emocionado. Isso aí foi algum gatilho. O oi da menina foi o gatilho pro cara achar que a menina estava apaixonada por ele. Olha a coisa mais besta e simples do mundo. E detalhe, tá? Esse cara também é viciado em pornografia. Então ele voltou pra casa e se masturbou pensando na menina por causa de um oi. Olha que gatilho. Então, o gatilho, ele nasce de coisa simples. E Sérgio, beleza, eu entendi o que é o gatilho. Agora que você entendeu o que é o gatilho, é hora de fugir dos gatilhos. Porque que nem aquele vídeo de comédia. Quando o vídeo de comédia que eu estava assistindo começou, eu percebi a saia da menina curta. Sabe o que eu deveria fazer, já que eu estou numa situação onde aquilo ali poderia me derrubar? Passar o vídeo, não assistir o resto. Eu simplesmente poderia passar. Não fiz. Na época eu não caí, tá? Não cheguei a cair, mas a vontade me veio. Então, agora que você já entendeu o que é um gatilho, meu irmão, não brinque com gatilhos. Fuja de gatilhos. Às vezes um gatilho vem de uma conversa imoral. Você tem conversas imorais com pessoas, com colegas. Na época que eu namorava com a Gabi, inclusive, eu conto isso no nosso curso de namoro que eu fiz, tá? Inclusive a gente vai lançar novas aulas agora na próxima semana. E aí, na época que eu comecei a namorar com a Gabi, eu falei com ela, eu tive uma conversa, essa conversa está gravada. Um dia eu vou revelar essa conversa, que ela está gravada até hoje. Eu falei para ela o seguinte, no nosso namoro a gente não vai poder se beijar. No nosso namoro a gente não vai poder ficar sozinho muito tempo, a gente não... E eu falei para ela na conversa primeiro, porque eu tenho que ser um exemplo para as pessoas. Esse foi o meu argumento. Eu preciso ser um exemplo para os adolescentes que me seguem, eu preciso ser um exemplo para os adolescentes lá da igreja, eu preciso ser um exemplo. E o segundo motivo que eu dei, eu falei, eu já fui viciado em pornografia e masturbação. Então, se a gente fizer qualquer coisa, nem que seja um abraço muito apertado, pode me dar gatilho de eu querer me masturbar ou fazer qualquer coisa do tipo. Então, no nosso namoro, eu tive essa conversa no primeiro dia. Falei, é melhor, a gente precisa ser um namoro diferente, não vai ser igual aos outros. Porque eu não posso cair. Então, você tem que ter a plena consciência de saber, olha, eu sou uma pessoa que já lutei contra a pornografia e masturbação, ou estou lutando, então, cara, eu não posso dar voz a gatilhos.
Eu não posso abraçar um almoço a tempo demais, eu não posso fazer coisas que outras pessoas normais fariam, porque eu não quero cair. Então, Sérgio, muitas pessoas, eu posso assistir um filme de comédia que de vez em quando aparece uma cena lá de um peito, não sei o quê. Eu falo, cara, se dá pra passar, passa. Agora tem momento da vida que tu não vai conseguir passar, né? Sei lá, aconteceu. Não assista então esse filme. É que nem perguntaram pra mim, Sérgio, é pecado assistir Game of Thrones? Porque Game of Thrones é uma série que tem um monte de coisa legal, medieval, reis, não sei o quê, mas aparecem muitas cenas de sexo. Eu falei, então, eu comecei a assistir e toda vez que aparecia essas cenas, eu passava. De vez em quando vazava um negócio. Porque hoje em dia, esse tipo de gatilho de série, de filme, não me atinge em nada. Nada, nada, nada. Não fico com vontade de fazer nada quando eu vejo esse tipo de coisa. Mas eu passo, eu evito. Eu não brinco com esse negócio. Eu sei que não me atinge. Eu sei que quando eu vejo essas coisas, realmente não tem efeito em mim no sentido de eu vou ver pornografia por causa disso. Não, não tenho. Mas eu passo. Por quê? Eu não quero nem saber. Vai que eu descubra que eu não tenho. Não quero saber. Então só passo. Mas tem certas vezes que não dá pra passar. E aí, o que tu faz? Eu, particularmente, fecho o olho, olho pro lado, faço outra coisa. Ou simplesmente, como eu fico com Game of Thrones, eu simplesmente parei de assistir. Eu nunca terminei de assistir Game of Thrones porque eu falei, cara, eu cansei de ficar passando coisa e eu não quero ficar vendo gente pelada. Tem uma cena lá na segunda temporada que é literalmente pessoas fazendo sexo e ali ao vivo e tu... Cara, eu simplesmente parei de assistir. Eu falei, não vou mais assistir esse troço. Eu prefiro ficar desatualizado, não ver o final dessa série do que talvez cair num gatilho. Então é isso, seja esperto. Para de achar que é forte. Meu irmão, eu não quero saber se eu sou forte. Não queira saber se você é forte. A maior força que você mostra na frente de um pecado é fugir. Fuja desse pecado. É a maior força que você pode ter. Não dá para vencer abraçando o gatilho. É por isso que o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, diz: fujam ou abstenham-se de toda forma de mal. Então o gatilho, às vezes, é a aparência do mal. Foge, não brinca. Não tenta ver se é forte. Fuja. Eu não quero saber se eu sou forte, é só fugir. Inclusive tem um texto de Provérbios que ele fala, se te mostrares fraco no dia da luta, é porque tua força é pequena. Então o dia da luta, às vezes, é o dia do gatilho. E como é que eu me demonstro fraco? Ficando. Olha que coisa, né? Na luta contra o pecado, se demonstrar fraco é ficar. Se demonstrar forte é fugir. E aí, uma coisa que Jesus fala lá em Colossenses, capítulo 3, verso 5, né? Paulo fala, e aí quando Paulo fala, nós entendemos que é o próprio Deus falando nesse sentido, ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e avareza, que é a idolatria. Ou seja, Paulo está falando, faz morrer isso aí. A gente não brinca com o gatilho, a gente faz morrer. A gente arranca pela raiz. Jesus fala, se teu olho te faz pecar, arranca-o fora, tá arrancando pela raiz. Deu gatilho? Tchau. Não brinco com gatilho, eu fujo de gatilhos. Aí, isso é radical? Demais. Mas o pecado também é. Porque se você ficar dando voz para gatilho, você vai continuar a cair, você vai continuar a pecar, você vai continuar nesse vício, você nunca vai sair disso, você vai continuar colocando a culpa em Deus, no mundo, menos em você, e você vai continuar caindo em gatilhos. Então é hora de fugir. Hebreus capítulo 12, verso 1. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está propostas. Então bora para práticas de fuga. Eu coloquei 4 aqui. Primeira, quer sair da pornografia? Então fuja daquilo que te leva para ela. Você já sabe o que é o gatilho, você sabe que é aquela série, aquele filme, aquela cena, aquelas conversas com seus colegas, sai cortando tudo. Primeiro, bloqueia perfis e sites, exclui aplicativos perigosos, evita os horários de vulnerabilidade. Tem horários que você está mais tendencioso a cair. Para pessoas, às vezes de manhã, tem outros que é à noite, quando está sozinho. Então, meu irmão, fica com alguém, vai dormir só quando você está com muito sono, não fica sozinho. E o quarto, apaga as conversas e contatos que te puxam para essa queda. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, foge das paixões da mocidade, segue a justiça e a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Quem brinca com tentação sempre vai perder. Faz como José, sai correndo. Passa vergonha de sair correndo, mas sai correndo. Não caia nesse gatilho. Se você quer ser livre desse pecado, é hora de cortar esse mal pela raiz. Jesus, eu oro para essa pessoa que está me assistindo, para essas pessoas que me assistem. Pai, dê força para elas, dê competência para elas fugirem de gatilhos. Chega de cair nos mesmos problemas, nos mesmos medos, nas mesmas coisas. É hora de fugir. E é isso que eu clamo a Ti e eu te peço, Pai, dê força mais uma vez, mais um dia.
todo dia, até que o Senhor venha. E, gente, esse aqui foi o vídeo de hoje. A gente vai postar outros ainda hoje, tá? Se você tá assistindo isso aqui na época que eu tô lançando. Então fica aí de olho no canal, porque como a gente tá atrasado, vai ser um monte de vídeo hoje. E aí eu deixei pra vocês duas playlists aqui. Na playlist de cima você encontra todos os vídeos que eu fiz no Porn até hoje. Na playlist de baixo você vai encontrar todos os vídeos que eu fiz aqui no YouTube sobre pornografia e masturbação. Deus abençoe sua vida e até amanhã ou até mais tarde, né? Se você tá assistindo isso daqui na época que eu tô lançando. Tchau!